A obra, tanto a obra do Karl Barks quanto a obra do Don Rosa, eram muito difíceis de encontrar, você tinha que ir atrás, saber o número, conversar com fãs, era uma coisa quase para iniciarmos. E fazendo, obviamente, muito mais sucesso na Europa e na América do Sul e outros lugares do mundo do que nos próprios Estados Unidos. Hoje, a gente tem uma coleção como essa, são os 2 primeiros volumes da obra do Don Rosa, publicado pela Fantagraphics. É uma série que vai sair em 10 volumes, é uma série acadêmica, anotada, tem prefácio, notas biográficas, ele comenta história, curiosidades. É uma obra de colecionador, é uma obra de fundo. O mesmo está acontecendo com a obra do Karl Barks, pela mesma editora, a Fantagraphics, que é uma das maiores editoras de quadrinhos de arte do mundo. O que aconteceu de 20 anos para trás, onde os seus quadrinhos estavam escondidos e os fãs precisavam encontrá-los, seu nome às vezes não vinha, etc., para esse tipo de tratamento editorial para a sua obra de Barks? I can talk for like the next hour. Eu posso ficar uma hora respondendo isso aí. These people don't really know exactly what the comic book situation is in America or what's happened in the last 40 years. Esse pessoal não sabe qual é a situação do HQ nos Estados Unidos ou o que tem acontecido nos últimos 40 anos. Eu vou resumir para vocês. These comics were, in the history of America, the best-selling comics of all. Na história dos Estados Unidos de HQ, esses são os mais bem vendidos da história. Novel written by Karl Barks would maybe sell 3 million copies a month. O Pato Donald de Karl Barks vendia 3 milhões de cópias por mês. This would be like in 1950. E eu estou falando de 1950, 1949. So if American comics, or I should say the comics in America sold 3 million copies apiece in 1950. Então imagine, 3 milhões de cópias sendo vendidas na década de 50 por mês. What should they sell now in 2014? 10 million? O que eles vendem agora, não é? 10 milhões em 2014? Does anybody know how poor comic books sell in America? Vocês sabem quão baixa estão as vendas de HQs nos Estados Unidos? Like 20,000 copies a month. 20 mil do Spider-Man. They couldn't support themselves. They've been going out of business for 40 years. They stay in business because of movies and TV shows and toys and video games. Eles deveriam já ter falido faz tempo e eles continuam na indústria por causa dos brinquedos, por causa dos filmes, principalmente da indústria cinematográfica, jogos e etc. Por isso porque já deveria ter falido. Let's see what was next. DC and Marvel. Well, when I was going to comic book every newsstand in America, every week. Por causa do problema da vastidão do tamanho do território nacional americano e também do Brasil, um país tão grande, o requisito era ter pelo menos 20 cópias em cada banca de jornal nos Estados Unidos. And by 1970, there was maybe selling one out of those 20, and the rest, the newsstand would get a full refund on them. So they knew they were going out of business. E na década de 70, desses 20 que ficavam por banca, eles vendiam um. Então eles sabiam que o negócio estava realmente falindo. The first incredibly brilliant thing that Marvel did in the mid to late 60s was start continuing stories. So what they were doing was in my day, every kid in America bought lots of comic books, but by 1970 they weren't. So what Marvel had to do was create comic book collectors. Então, o que aconteceu na década de 70 surgiu os colecionadores, foi isso que a Marvel fez. Porque na minha época a gente estava lendo isso. Um outro detalhe era que os gibis que não eram vendidos, eles voltavam para a editora e eles eram obrigados a reembolsar esse dinheiro. Before that, Superman comics or all the Marvel comics, each issue was independent. So a kid could buy an issue in January, maybe one in March, and buy other comics in between, so he didn't have to buy every issue. But Marvel created the system where a kid was encouraged to buy every single issue
of every single title. O que aconteceu com personagens como Superman, por exemplo, eles tinham saía em janeiro, depois o próximo saía em março, porque eram todos independentes. Com o advento da Marvel, o que aconteceu, eles criaram esse universo de colecionador, porque você daí tinha que comprar todas as edições que saíam, eles mantiveram uma regularidade. And as brilliant as this was, it wasn't working still. By 1970, they thought they were going to go into business. E mesmo assim, mesmo sendo uma ideia brilhante, mesmo assim deu certo. Na década de 70 eles achavam que não faria realmente. And then in the late 70s, friends of mine, people I knew, went to DC and Marvel, and they suggested the direct sales method. E daí, na década de 70, amigos pessoais meus, foram até a DC e a Marvel e sugeriram um método de venda direta. Which instead of putting 20 copies of every, like printing 1 million copies and selling a few thousand, DC and Marvel would go to, agents would go to each comic book store in America. Então, ao invés de você rodar milhões de gibis, milhões de cópias e espalhar e vender, eles criaram as lojas dos HQs, né? And one store would, and they'd say, we're 3 months from now we're publishing the comic. This is the writer, this is the artist, this is the character. How many will you buy? Então, daqui a 3 meses a gente vai publicar esse HQ, essa história, esse personagem, e quantos que você vai comprar? And a big comic store might say 100, a small comic store would say 10. Aí uma loja pequena de HQ falaria 20, a outra grande falaria 100. And they total all these numbers out. E aí eles somavam esses números de pedidos. And that's how many they print. E é essa quantidade que eles mandavam rodar, mandavam publicar realmente. And they'd sell it to the stores so they could not be returned. E eles vendiam para a loja de uma maneira que não pudesse ser retornada, não tinha um lance do reembolso como tinha nas bancas jamais antes. So when I started coming to Europe, or going to Europe, I'm not in Europe, this is one of the few trips I'm not in Europe. When I first started going to Europe and explaining this to huge publishers over there, how this system works in America. E daí quando eu comecei a viajar para a Europa, eu comecei a explicar para os editores de lá como que era esse sistema americano. So they were awestruck because this is like printing money. Eles ficaram muito impressionados, porque era a mesma coisa que imprimir dinheiro. All the money in publishing was lost in the distribution system. They were avoiding the distribution system, and it was direct sales to the stores. Porque muita grana é perdida no sistema editorial com distribuição. E com esse método de venda direta, não existia perda. So this is what saved the American comic book publishers, or they wouldn't be around now. They would have been gone like around 1983. E isso foi o que salvou o editorial de HQs em 1983, mais especificamente. De outra maneira, eles já teriam falido esse ano. However, the average American doesn't know comic books exist because they aren't on newsstands. They're only in like 1 or 2 stores in each city. Agora veja, o americano médio, né, normal, não sabe que HQs, não conhece HQs, porque eles não é uma coisa espalhada em todas as lojas, tem lojas especializadas nisso. This is called a cult collectible. It's people who are interested, they go to a specific destination to buy it. Isso é o que a gente chama de colecionável cult, porque as pessoas que estão interessadas naquilo vai num destino específico para obter aquele produto. Now, to tie this into the Disney comics, the Karl Barks comics. Agora, para amarrar isso com os da Disney e os personagens do Karl, The publisher of Karl Barks' publisher was called Dell Comics. They're, o editor do Karl chamava Dell Comics. And they were the biggest comic book, probably the biggest publisher in America. E provavelmente esses caras eram os maiores editores dos Estados Unidos. And that's why they had Disney. DC or Marvel couldn't afford Disney, but this company could afford not only Disney, they had Warner Brothers, they had MGM, they had Walter Lantz, they had Hanna-Barbera, they had all the TV shows, they had nothing they owned, they just licensed everything that was popular. E esses caras, eles não tinham nada, eles não tinham propriedade nenhuma, mas eles tinham licença de tudo, de Hanna-Barbera, eles tinham da Warner e todos os outros nomes que ele mencionou. So that's why they were the most successful comic book publisher in the history of the United States. I mean, just Marvel is just nothing compared to what they were about. E eu falo para vocês, a Marvel não é nada em comparação do que esses caras eram nessa época. But when the comic book industry started to collapse Mas aí quando a história de HQs começaram a entrar no colo, in 1970, em 1970, like I said, this publisher did, maybe they published toys, coloring books, the paper toys, and
coloring books, women's magazines, board games. It was a huge industry, so they couldn't figure out comics, so they just dropped it. Aí o que aconteceu? Eles não sacavam HQs. Então, porque eles tinham outros produtos, eles tinham outras linhas também, que incluía jogos, que incluía álbuns de figurinha e outros itens colecionáveis também. Então, simplesmente eles largaram a mão. By 1970s, like I said, comic books had failed already in America. It's that long. Em 1970, HQs nos Estados Unidos era um negócio morto já. So, then comes along this direct sales market, and Daí entra na figura esse mercado de vendas diretas. that's created this very small but very vocal cult of comic book collectors. Isso criou então um negócio muito pequeno, cult, mas muito prominente de qualquer maneira, muito poderoso, porque eram colecionadores. One thing they're taught from the beginning, and unfortunately I'm finding it might be the same here in South America. E uma coisa que aconteceu logo no começo, e infelizmente é uma coisa que eu tenho detectado aqui na América do Sul também, They're taught that superhero, because DC and Marvel publish superhero comics, porque veja, DC e Marvel publicam os super-heróis, não é isso? they're taught that superheroes, the comics have to be superheroes. They can't be anything else. E o que eles falam, o que eles pregam aqui, HQ tem que ser super-herói. É necessariamente isso, não tem como ser nada além disso. So I need to shorten this a little bit, but there have been small publishers like who I started to work for, Gladstone. They were people I've known for 10 to 15 years. They were huge Karl Marx fans, huge Disney Comics fans, and they got the license to publish Disney Comics in North America. Like this company, like 3 guys. E uma empresa pequena, 3 caras, eu conheço eles tiveram licença para publicar esses personagens muito maiores que já pertenceram à Disney. This, in other words, would have been the biggest comic book title property, the biggest comic book property in the 40s, 50s, and 60s. Propriedade, de outra maneira, essa seria a maior propriedade da década de 40, 50 e 60. But by the 80s, nobody wanted it Mas because veja, na there was década no de money in 80, it. ninguém queria saber, porque todo mundo achava que não tinha grana nesse negócio. But again, to shorten this, so Gladstone is, some of you know, they were a small publisher. They tried to bring Disney Comics back. Então, Gladstone é uma pequena editora, eles estavam tentando resgatar os personagens da Disney. That's who I first went to work for, and that's a whole separate story. But, Tem uma história separada, foram os primeiros caras para quem eu trabalhei. and they lost the license, and then there was another small publisher. But each time a new publisher got it, Gladstone was doing pretty good. They might sell 100,000 copies of Eles novel. perderam a licença, mas eles estavam muito bem, eles chegaram a vender 100 mil cópias do novela. What it just occurred to me, to what Gladstone in the mid '80s, the number of comics issues they would sell in Double Duck comic would even dwarf what Marvel can sell in Spider-Man now. Se você for comparar, depois de tantos anos, o que essa editora pequena compara hoje, dá para comparar com os grandes heróis, quanto a mesma quantidade que eles vendem hoje. But see, in other words, this cult of comic book collectors in America would not consider these as comic book material. Mas o que eu quero dizer, em suma, é que os colecionadores cult de HQs nos Estados Unidos não considerariam esse material como HQ. And that got worse and worse until like maybe 3 small publishers tried it, and by the time the 3rd publisher was publishing Uncle Scrooge was selling, instead of 3 million copies a month, it was selling 3,000 copies a month over North America the entire time. E eles tentaram, essas 3 editoras menores como eu expliquei antes. I made a mistake. Most of those 3,000, I think, were bought by European buyers. Na verdade, eles tiveram essas cópias todas, lembra que eu falei que antes era 3 milhões? Hoje são 3 mil e por todos os Estados Unidos. E eu te digo, a maioria desses compradores devem ser europeus, não são nem americanos. So already, today and yesterday, a few people here mentioned when I made such a comment, they said, you're not popular in America? They don't publish these comics? As pessoas nessa conversa mesmo viraram para mim e perguntaram, mas como assim, você não é popular nos Estados Unidos? Você não publica tanto nos Estados Unidos? So that's another myth that I'd like to dispel, that people should know that these comics don't, and now there's no publishers in America. Well, this is a reprint publisher, but there's no publisher in America, and also that they should know how poorly all of the comic books in America sell compared to, I don't really know about South America, but Europe, and I'll talk about Europe a little bit. Mas isso é uma coisa que eu queria realmente desmistificar o desempenho de HQs nos Estados Unidos, o quão mal as vendas andam por lá, principalmente em comparação à Europa. A América do Sul também, eu imagino, apesar que eu não sei os números exatamente. But then it comes to,
try to shorten this a little bit. I stumbled into working for the publishers in Europe. I had no idea, and when I started this in 1986, that Disney comic books were not only still published in Europe. Em 1986, eu comecei a trabalhar com uma editora europeia. But they're the best, and they're not only the best-selling comics in Europe, these Disney comics. Esses quadrinhos da Disney são não somente os melhores, mais vendidos na Europa. But in Europe, in many countries like Finland or Norway or Italy, Em muitos países como a Finlândia, a Noruega e a Itália, these aren't just the best-selling comic books; they're the best-selling anything. eles são não somente os best-sellers de HQs, eles são os best-sellers de tudo. São os mais vendidos. Nothing outsells the Donald Duck comic in Norway. Each week it's weekly. Na verdade, os recordes são semanais do desempenho do Pato Donald na Noruega. And they're still in newsstands. You go into a street corner in Oslo or in Helsinki, and you walk out the hotel. There's 5 newsstands in sight, and you walk into any one of them, and the first thing you see is a wall of Disney comics. E é incrível, porque se você anda pelas ruas de Helsinki, capital da Noruega, você passa por mais de uma banca e você vê paredes de personagens da Disney. But Europe in general is heaven for comic books. It's still comic books like in America 60 or 70 years ago. Superheroes, they have superheroes. That's just a little part. Eles têm super-heróis também na Europa, mas é uma fatia muito menor, é exatamente o oposto. Every possible kind of comics for children, which we haven't had in America for like 45 years. Eles têm HQs para crianças, o que nos Estados Unidos já existe há uns 4, 5 anos mais. And they've also got something we haven't had in America for about 40 years, is Western comics. Eles têm também uma coisa que nos Estados Unidos a gente já tem há 40 anos, que são do Velho Oeste, HQs de Velho Oeste. I'm speaking in generalities. Some people know that we've had one Western comic here, like Jonah Hex. A gente tem um aqui, o Jonah Hex, que não é na verdade muito Velho Oeste, tem um aqui, mas 40 years ago they had like 100 different Western comics. 40 anos atrás existiam mais de uma centena de diferentes Velho Oeste. Anyway, Europe is heaven for comics, and especially France. And people probably know that. When I go to France and see what comic publishers publish there, it's just embarrassing to come from a backward country like America. Eu tenho vergonha quando ando pelas ruas da França, dá até vergonha pensar nos Estados Unidos quando eu vejo o mercado editorial de histórias quadrinhos que eles têm lá. But I won't. But the strangest thing of all, and I'll try to wrap it up here, is Eu já vou terminar. A coisa mais estranha é, so I go to Europe a lot. eu viajo bastante para a Europa. And in America, nobody knows me. My neighbors don't know who I am. E nos Estados Unidos ninguém me conhece, nem meus vizinhos sabem quem eu sou. Nobody knows the name Don Rosa. Nobody even knows there have ever been Donald Duck comic books. They don't even know he ever existed. Eles não sabem quem é Donald Rose, e se você fala para o americano quem é o Pato Donald, eles sabem quem é. And then I go to maybe let's take Finland. Aí eu vou para um lugar tipo a Finlândia, por exemplo. And when I go to Finland, I'm on the front page of the newspaper, on the evening news. E quando eu vou para a Finlândia, eu apareço no jornal nacional deles, eu estou na capa do jornal. On like the morning show, it's national television. É sério, eu apareço na televisão como um evento. Can you imagine how weird this thing is? Se você imaginar o quão estranho isso é para mim, então... It's, and I tell the same story because it's honest. For 25 years I've been going over there and I've never gotten over the feeling that these whole countries are playing a practical joke on me. Faz 25 anos que eu vou para lá e eu nunca consegui superar a sensação que eu tô achando que eles estão tirando uma onda comigo. Because it's really, people must say it's surreal. It's Porque é realmente surreal a experiência que eu tive. It's so surreal, it just numbs me and I can't. My wife, she sees me when I'm on the national television talk show in Finland or Norway. She'll see it on YouTube, and she'll say, "You're so relaxed. You're on national television. You're so relaxed." Well, I know it's not real. A minha esposa, ela me vê num programa de abrangência nacional num lugar como a Finlândia, por exemplo, e ela olha e fala assim, ela assiste no YouTube, né, depois. Ela fala, nossa, mas você tá tão relaxado, né? Você tá em cadeia nacional. E ele fala, não, mas não é real o que está acontecendo, eles estão zoando comigo, não é possível. I could never do that on CNN or David Letterman. Imagina se David Letterman ou CNN ou Estados Unidos chamassem. I know who David Letterman is. Vocês sabem quem é David Letterman? Tipo o Jô Soares de lá, você imagina? Anyway, these comics are incredible. It does my heart good, and it should do your hearts good too. I know they're very popular here in Brazil, which is nice, but in Europe,
Karl Marx's characters are the king of comics, and it's so inspiring. That's the reason I did this for an extra 20 years. A frustration of working in this awful Disney comic system. I would have quit by 1990, except. Veja só, a beleza do trabalho do Karl Marx e a frustração de trabalhar com o sistema da Disney, mas eu continuo pela paixão, pelo amor que eu tenho por isso que eu trabalhei mais de 20 anos com isso. And now this is going to sound really corny, but it's honest. Agora, eu vou falar, vai ficar um pouco brega, mas eu vou falar para vocês. After I started visiting Europe and seeing the incredible outpouring of emotion. Depois que eu comecei a visitar a Europa, eu comecei a perceber a quantidade de emoção que as pessoas sentem por esses HQs e apreciação. From these people who had never had anybody, because Karl Marx, even when he was still alive, he didn't travel. Porque veja, o Karl Marx, mesmo quando era vivo, ele não costumava viajar. And all of the other artists who were willing to do this are in third world countries like Chile or E os outros artistas que trabalham também estavam em outros países, tipo no Chile, I was the first person to travel Europe who did these comics that they could express their appreciation. E eu fui a primeira pessoa que viajou para a Europa como autor disso aí, e os fãs tinham alguém para expressar a apreciação e admiração por esse trabalho. And this felt to me like a great responsibility. E isso para mim era uma responsabilidade e um dever. And despite how little it paid, I went an extra 20 years just based on the huge surge of appreciation I get from Karl Marx's fans in Europe. E mesmo com pouco dinheiro como retorno, eu ia pela apreciação do trabalho e também para visitar os fãs de Karl Marx. Agora já estou até emocionado, como vocês podem perceber. Uma pessoa que cresceu com esses HQs, eu amava pessoalmente. And then just through circumstances, just through accident, I became a writer and artist of these comics. Eu me tornei um escritor e um artista desses HQs. And then maybe only because I love Karl Marx so much and based my stories so totally on his. E somente porque eu amava Karl Marx tanto, e todas as minhas histórias são baseadas nele necessariamente. And also because I had such a weird, ugly art style. E também porque eu era também feio, meu estilo artístico era um tanto feio, estranho. I became the current most famous and popular writer and artist of my favorite character. Eu me tornei um artista e escritor mais popular do meu personagem predileto. Nada disso parece real para mim, dá para entender? Somebody can actually realize their childhood dream Para uma pessoa realmente realizar um sonho de infância dessa maneira, so completely and beyond his wildest dreams. e de maneira tão completamente e tão além dos seus sonhos. Muito obrigado.